E pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí do curso básico de AutoCAD. E nessa parte final aqui do nosso curso básico, a gente vai ver um pouco sobre detalhamento. Então a ideia desse curso, relembrando, né, a gente fazer passar uma noção básica de AutoCAD, mas ao mesmo tempo revisar questões de desenho arquitetônico, detalhes, né? Então a gente já viu, foi vendo aí na sequência das atividades os diversos desenhos arquitetônicos e a gente vai finalizar aqui com alguns detalhes, tá ok? É óbvio que a infinidade de desenhos arquitetônicos possíveis de um projeto, somente com projetos complexos, é muito maior, mas aqui é ter a noção básica desses desenhos e vocês aproveitarem isso para praticar o AutoCAD. Então nessa parte aqui agora nós vamos trabalhar com alguns detalhamentos aí, tá? Bom, primeira parte do trabalho pede pra gente fazer o detalhamento das esquadrias, tá? Basicamente o desenho das esquadrias a gente já fez detalhado aqui, o desenho daqui do projeto a gente já fez aqui nas fachadas. Eu vou só conferir se a gente fez todas as esquadrias, senão a gente complementa aí, tá? Mas como a gente fez todas as fachadas, provavelmente a gente já fez todas as esquadrias. Então aqui, começando com essas duas esquadrias, nós temos aqui essa de cá. O que a gente vai fazer é só trabalhar com escala maior na hora de imprimir, tá? Na hora de botar as cotas e as outras informações. Então eu vou... Opa, perdão. Então nós temos essa esquadria, que é um tipo de janela. Nós temos esse outro tipo de janela daqui. Na verdade eu vou até pegar as fachadas aqui, ó. Ótimo, copiar. Então aqui tem um tipo de janela. Aqui nós temos outro tipo de janela. Lá na fachada, pessoal, a gente colocou layers diferentes, né? Porque a gente trabalhando com profundidades diferentes. Aqui a gente vai arrumar isso aí, tá? Aí lá atrás nós temos uma janela do banheiro e uma janela do quarto. A janela do quarto é igual a de cá. Então não basta trazer uma, eu vou trazer aqui a do banheiro. Certo. A janela daqui, ela também é igual, que é essa de cá. E nós temos a da sala. Então tá aqui as esquadrias, os 4 tipos de esquadrias em termos de janela. Em relação às portas, pessoal, nós vamos ter a porta aqui da sala, que tem uma dimensão específica. Nós vamos ter aqui uma porta que é a porta do banheiro, que ela também é específica, porque ela tem 60 centímetros, por mais que ela seja igual a características. Eu vou trazer aqui do banheiro. Nós temos também aqui a porta. Vou pegar essa porta aqui como exemplo, mas ela representa aqui todas as outras portas que não sejam do banheiro, porque ela é de 70, então ela representa todas as outras portas. E nós temos uma outra porta que a gente não desenhou, que é a porta de correr. Então a gente vai fazer esse desenho aqui para complementar, né, da porta de correr. Essa porta ela é 1,20 por 2,10. Então ela é basicamente aqui, vou pegar aqui um retângulo. Ele vai ter 1,20 em x, 2,10. Ele vai ter um puxador. Como eu disse, puxador, maçaneta tem uma altura, a gente coloca normalmente uma altura entre 90 centímetros a 1,10, né? Vou aproveitar aqui o puxador. Vou até botar esse puxador de cá, dessa porta. Usar ele como referência. Eu vou copiar aqui dessa ponta para de cá. Ok, sai certinho. Corrigir aqui que essa porta ficou muito grande. Deixa eu olhar aqui direito. 120 por 210. 120, vírgula. Vamos conferir se foi certinho agora. Agora sim. Então vou pegar esse puxador aqui de baixo, que já está certinho. Vou usar ele como puxador
da porta de correr. Então repara como é que eu faço para fazer a cópia, ó. Seleciono o objeto que eu quero copiar primeiro, que é o puxador. Só que eu quero que ele fique nessa porta aqui, na mesma posição que ele está nessa. Então eu vou pegar uma referência das duas portas, um ponto que seja semelhante nas duas portas, para que na hora que eu copiar ele já venha certinho na mesma posição. Então eu vou copiar da onde? Ó, dessa quina, e repara que eu vou clicar na mesma quina da porta de lá, tá vendo? Poderia fazer também dessa quina aqui de cima, contanto que eu use a de cima lá. Então eu vou usar sempre a mesma referência de uma porta para outra. Eu vou garantir que a cópia está na mesma posição em relação à porta, tá vendo? Então tá ali a porta de correr com esse puxador. Agora vamos detalhar essas portas aí, tá ok? Vamos fazer aí passar as informações e colocar as cotas. Nessa parte aqui agora, pessoal, de fazer a tabela, as cotas, etc., eu vou tentar ser um pouco mais ágil, tá? Até porque a gente já viu tudo isso nos outros desenhos, como fazer cotas, como botar cotas de tamanhos diferentes. Então eu vou relembrar algumas coisas, mas eu vou ser um pouco mais ágil aí, pra gente não ficar também repetindo várias e várias vezes o mesmo conteúdo, tá ok? Bom, pessoal, aqui eu peguei um projeto, só para vocês terem como referência, né, um projeto finalizado. E basicamente o que a gente quer dar detalhamento da porta, complementar isso aqui, né? A gente tem que indicar como a porta abre, então aqui ele tem a indicação de porta de correr. Aqui nós temos uma indicação de uma porta de abrir, tá vendo? Aquilo que a gente já viu, vocês até fizeram alguns simbologias, a gente vai complementar esses símbolos. Nós vamos cotar as dimensões básicas, né, da porta. Os detalhamentos a gente cota as folhas da porta, os detalhamentos extras também a gente vai cotar, e a gente vai dar uma nomenclatura para essa porta aí com as informações, né? Então isso aqui é uma elevação da porta, a gente vai dar, tá vendo? Cada tipo de porta um nome, mesma coisa para janelas, então cada tipo de janela a gente vai dar um nome, e depois nós vamos vir aqui fazer uma tabela detalhando essas esquadrias, tá ok? Então vamos lá para essa parte. Bom, agora eu vou pegar aqui as portas e janelas que a gente já definiu certinho quais vão ser, e vou separar aqui as portas da janela, só para a gente facilitar. Então a gente tem 4 portas, 4 janelas. Opa, pensando melhor, eu vou botar elas lado a lado. E aí eu vou fazer agora as cotas e as legendas na escala de impressão. Lembrando que aquela questão que a gente faz, ó, quando os desenhos vão ser impressos em escalas menores, aqui no caso 1 para 1000, ou seja, vão ser o desenho menor. Então eu boto a legenda maior, para quando eu reduzir o desenho ele ficar com o mesmo tamanho de texto. Aqui já agora é o contrário, eu vou fazer uma legenda menor, porque a escala vai ser maior. Então essa porta ela vai ser impressa numa escala maior do que aquela. Essa porta aqui vai sair maior do que a porta desse desenho. A gente vai fazer numa escala maior. Então os textos vão ser menores aqui, para na hora de imprimir eles se equivalerem. Mesma coisa para as cotas e legendas. Tá ok? Ó, tem 2 linhas aqui extras, né? Vamos arrumar aqui agora essas portas. Então eu vou pegar aqui as portas, fazer elas aqui primeiro para mostrar como é que faz, e aí as janelas eu deixo por conta de vocês detalhar. Tá bem? Aqui eu vou puxar um pouquinho mais, ó, uns 50 centímetros para cá. Aqui representa o chão, na verdade não faz parte da porta em si. Como ali é o chão, vou usar uma pena um pouco menor, ficar um pouco mais fino na hora de imprimir, ficar um pouco mais tranquilo. E a gente vai imprimir esse esquadrinho aqui na escala de 1 para 10, 1 para 20. Acho que 1 para 20 vai ficar legal aqui. Então eu vou pegar ali aquele modelinho padrão que a gente usa e vou tirar lá as legendas daquele tamanho. Ou vocês podem usar a legenda que vocês usaram aqui já nos desenhos que já estão prontos, né, e usar como referência. Então, só para a gente relembrar, vou até fazer isso, ó. Essa legenda aqui é uma legenda da escala 1 para 100. Se eu for imprimir na escala 1 para 20, o que vai acontecer? Eu vou ter que imprimir uma legenda, ela vai ser ampliada 5 vezes. Ó. Se eu dividir 100 por 20, dá 5, ou seja,
Esse desenho aqui, esse desenho aqui de baixo vai ser 5 vezes, a escala dele vai ser 5 vezes maior do que esse. Para compensar isso, então, eu tenho que fazer uma legenda que seja 5 vezes menor. Então eu vou fazer aqui nas portas a legenda 5 vezes menor, para quando eu aplicar as escalas, elas ficarem os textos do mesmo tamanho, tá ok? Então eu vou copiar essa legenda de cá, ó. Desligar aqui o nosso Word. E eu vou reduzir 5 vezes esse desenho. Então eu vou pegar ali a função escala. Eu vou aplicar aqui, ó, 0.2. Ou seja, ali a escala está 1 para 100, está 1, né? Como eu vou reduzir para 5 vezes, eu vou botar 0.2. Então aqui agora nós temos a escala 1 para 20, tá? Lembrando que eu vou aplicar aqui nesse desenho uma escala menor. Então nós temos aqui a elevação. Pera aí, eu não vou começar com a porta de correr, não. Deixa eu tirar ela daqui. Deixar ela por último. É 50. Para representar ali o chão. Beleza, então essa porta aqui é a elevação da porta P1. Ou seja, nós vamos chamar ela de P1. Tá ok? Depois vocês não esqueçam de ajustar aí os desenhos, a numeração dos desenhos, tá, pessoal? Vou botar aqui até 2 pontinhos para depois lembrar de modificar. Vou copiar esse texto para cá. E essa é a P2. Mesma coisa se aplica a janelas quando vocês forem fazer janelas, tá ok? Vou botar para cá. E essa é a P3. E nossa, aqui agora é P4, tá? Então P3 e P4 são os 4 tipos de porta. Mesma coisa de janelas, tá ok? Depois eu mostro como é que fica as janelas no final. Nós vamos ter 4 janelas. Então é a mesma coisa na hora de fazer as legendas. E agora nós vamos fazer as cotas. Vocês podem pegar uma cota aqui e reduzir, ou a gente pode criar uma cota reduzida também 5 vezes para a gente cotar aqui no nosso desenho. Então, para a gente relembrar lá as configurações, né, eu vou vir aqui para configurar a cota aqui embaixo, né, nas anotações. A gente já fez cota para 1 para 1000, já fez cota para 1 para 100, eu vou usar ela como referência, ó. Então eu vou criar uma cota, chamada na verdade cota 1 para 20. E vou usar como referência a 1 para 100, tá ok? Lembrando, pessoal, que essa questão aí de 1 para 100 e 1 para 20 é só uma noção. Se vocês, por exemplo, se a gente aplicar aqui, eu vou pegar aqui os textos e vou reduzir os textos para 5 vezes. Mas se eu perceber que está muito pequeno, eu vou e ajusto, aumento um pouquinho e tal. Não precisa ser exatamente... ele tem que ficar sempre legível, né? Então eu posso ajustar a escala. Então às vezes talvez a escala esteja muito pequena, eu aumento a escala. Ou eu posso ajustar um pouco as legendas e textos, né? Conforme ele tem que manter mais ou menos um padrão ali de 5 vezes menor, porque na hora de botar a escala ele fica do mesmo tamanho mais ou menos dos textos. Mas eu posso fazer um pequeno ajuste, tá? Para deixar ele legível, tá? No caso dos textos aqui eu vou botar 3. Aqui se eu dividir por 5 vai ficar 1. As distâncias, né? Então os elementos aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir por 5. E eu acho que está feito. Então na hora de aplicar agora, vamos ver se ela está adequada. Então vou aplicar agora aqui as cotas. Vamos cotar as informações básicas do projeto, né, que é o tamanho das folhas, ó, que são 2 folhas.
Lembrando, né, pessoal, a gente nunca clica dentro do desenho, então eu vou puxar o ponto ali para fora. Puxar o ponto ali para fora. E eu boto aqui uma distância nesse desenho. Vamos lá, vou fazer aqui de novo. Daqui até aqui. Vou botar aqui mais ou menos uns 15. Vou ficar uma distânciazinha boa. Mesma coisa esse ponto daqui até aqui. Opa. Puxei, cliquei e vou na cota anterior. Aqui agora para complementar, vou marcar aqui o marco da porta. Tá ali. Agora eu vou fazer a cota da altura, né? Então ele daqui até aqui, os 2,10. Só que lembra, a gente nunca vai clicar dentro, né? Então eu vou puxar. Mesma coisa aqui, uns 15 de distância. E eu vou cotar ali o marco da porta. Pronto, está feitas as cotas aí do meu desenho. Além disso, eu tenho que marcar como é que esse desenho, como é que essa porta abre. Então a gente pega mais ou menos aqui da maçaneta, o do meio da porta. Metade aqui do tamanho da folha, dependendo da altura que a gente usar a maçaneta, né? E eu vou fazer o símbolo marcando que essa porta é de abrir. Eu vou fazer aqui os símbolos nas outras portas também. E essa porta aqui que é de correr, o símbolo dela é a setinha. É uma setinha que indica de correr. Ela é semelhante a essa aqui. Tá vendo? É uma setinha e indica a direção de onde ela vai correr. Então vou fazer ela aqui, ó. Vocês podem fazer ela aí com 15. Aproximadamente com 15. 15 de altura. E a gente vai indicar aqui que ela é de correr. Então vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar um texto aqui da escala 1 para 100. Vou copiar esse texto para lá. E ele obviamente vai ficar muito grande. E a gente vai reduzir esse texto 5 vezes. Então essa porta aqui ela corre. Só que na verdade aqui é o inverso, tá, pessoal? A setinha, na verdade, ela vai correr pra lá a porta. Então eu vou vir aqui e vou espelhar. Pego um mirror. Vou espelhar esse triângulozinho, ó. Vou clicar aqui só para manter sempre o eixo retinho. E vou espelhar. Ele está perguntando se eu desejo apagar o objeto de origem. Nesse caso, sim. Que eu quero que, na verdade, ela corra naquela direção, tá ok? Agora eu vou fazer o restante das cotas aqui. Pena 1. Puxei. Puxei. 15. Aqui na hora de cotar essas dimensões aqui da parte de fora, pessoal, para garantir que ele já vem aqui para dentro direto, basta você cotar sempre de fora para dentro, ó. Fora para dentro, aí ele já vem para dentro aqui, ó. Mesma coisa aqui, eu vou puxar aqui para cá, perdão. Cliquei, aqui tem 2,10. Para eu garantir que o 4 já sai aqui, para ele não sair para o outro lado, eu vou vir aqui ó, de fora para dentro, ó, e ele sai já acertadinho, tá ok? Tá aí nossa segunda porta. Vou cotar agora a próxima. Outra coisa que vocês podem fazer também, pessoal, olha, cliquei aqui. Depois vocês podem vir aqui, ó, e clicar no quadradinho e jogar para fora, tá? Mas treinem para fazer direto, porque para ficar mais ágil o processo.
Aqui, né, eu vou clicar de fora para dentro. Fora para dentro, eu garanto que o 4 já fica na posição certinha. Então já treinem isso aqui, ó. Pra ele ficar. Então quando você puxar para cá, ele vai vir um imãzinho que vai grudar. Aqui grudou. Fora para dentro. E aqui é mais simples. Tá aí um detalhamento básico das esquadrias, tá? O ideal é a gente detalhar também as maçanetas, outros aspectos das portas e tal, se tivesse detalhes, a gente tem que detalhar esses elementos, outros materiais que compõem a porta, cores, etc, né? Mas a gente vai fazer uma noção mais básica aqui das portas. Eu vou juntar aqui para na hora de imprimir ficar mais fácil, ó. Então agora já está detalhado. E é interessante a gente também fazer um alinhamento aqui, ó, que elas estão meio desalinhadas entre si. Vou alinhar para manter elas certinhas. Eu selecionei, mover, aí eu vou mover ela para essa linha de alinhamento, tá vendo? Mover, pego a linha dela aqui e movo para lá. Depois eu pego essa linha de alinhamento, deleto, e eu garanti que elas fiquem todas alinhadinhas. Mesma coisa vocês vão fazer aqui na janela, tá, pessoal? Vou fazer aqui agora a tabela com as informações da esquadria semelhante a essa tabela aqui. Logicamente a gente vai fazer mais simplificado, tá? Mas o ideal é o quê? A gente colocar a nomenclatura, o tipo de elemento que ele é, porta e janela. Colocar a nomenclatura, as dimensões, né? Então, largura, altura e peitoril. A quantidade que a gente vai encontrar desse tipo de janela no projeto. O tipo de abertura que essa janela é, se ela é fixa, se ela é de correr, se ela é de abrir. O tipo de vedação, e aí o tipo, a questão de acabamento, né? Os materiais, o material do... No caso da janela, o material da esquadria e o tipo de vidro, e o tipo, aí pode ter o tipo de vedação. No caso da porta lá, o tipo, o material da porta e o acabamento da porta. Então a gente vai complementar com essas informações, tá? Mas vamos fazer de forma mais simplificada, mas vamos fazer algo semelhante a isso aqui. Na outra parte nós vamos fazer também o detalhamento dos materiais, né, que eu mencionei para vocês, de piso, parede e forro, e a gente vai fazer uma tabela também semelhante a essa. Então vamos ver aqui como é que faz tabelas, tá? Bom, o primeiro passo aqui, pessoal, assim como qualquer outro elemento aqui desse annotation, antes de utilizar, é interessante a gente pode editar também, fazer a tabela, né, ela vir toda desconfigurada e a gente depois vai ajustando. Mas é sempre bom a gente sempre fazer uma pré-configuração. Mesma coisa que a gente faz nas cotas, mesma coisa que a gente faz nos textos. Então a gente vai vir aqui embaixo, a gente tem ó, a opçãozinha de configurar a tabela, tá? Eu vou vir aqui em New e vou vir aqui, ó, tabela 1 para 20. Depois a gente vai criar uma tabela 1 para 100, né, para planta baixa, para botar os materiais da planta baixa. Vamos criar aqui 1 para 20 para fazer os materiais do detalhamento. Então, ok. Aí não pode ter esses elementos aqui. A gente não pode ter ponto também, deixa eu ver se pode entrar assim. Pode, então vamos escalar 1 para 20, depois eu vou criar 1 para 100. Aqui na configuração, pessoal, a gente tem o seguinte, aqui a gente pode mudar, tem o estilo de célula, depois a gente pode, quando a gente aplicar a célula, a gente pode criar mais colunas, mais linhas, ele funciona semelhante ao Excel, a tabelas no Word, né? A gente pode criar mais colunas, mais linhas, pode mesclar, pode inserir dados, né? O básico é isso, é uma tabela que tem um título, as cabeças de cada coluna e as informações, né? Então esse aqui tá o básico pra gente, eu poderia inverter esse processo também, tá vendo? Mas aqui pra gente é o básico. E aqui eu vou configurar cada tipo, ó. Então eu posso configurar o título, configurar os headers, que são as cabeças de cada coluna, né, os títulos de cada coluna, e as informações de dados. Então eu posso botar tamanhos de texto diferentes, ou alguma característica diferente, ou eu posso padronizar tudo com a mesma letra, entre títulos e dados, e informações, né? Então aqui eu vou configurar esses dados aqui agora. Bom, daí eu configurei da seguinte forma, a gente pode depois ajustar isso, tá? Para esses tamanhos, tudo a gente pode ajustar depois, mas eu configurei da seguinte forma, ó. Vocês podem configurar de forma que fique legível a tabela, tá? Eu coloquei os títulos ali com tamanho 9, as cabeças de colunas com tamanho 7 e os dados com tamanho 5, tá ok? Aí eu dou um ok aqui, ele já configura a minha tabela de forma básica, né? Agora eu vou vir aqui, eu conferi se a tabela tá aqui que eu configurei, e eu vou vir aqui aplicar de fato a tabela, ó. Então ali eu só fiz a configuração básica, agora eu vou vir aqui aplicar e eu vou trazer pra gente,
Vou trazer aqui as características da tabela que eu quero, tá? A gente vai ver que a gente pode partir aí de tabelas já prontas, a gente pode fazer tabelas de outros locais e importar ela para cá. A gente tem outras formas de trabalhar com isso, mas vamos fazer primeiro o básico das tabelas. Então vamos criar a tabelinha básica aqui pra gente, ó. A gente tem que definir primeiro quantas colunas a gente quer. A gente quer essa coluna aqui, a gente vai colocar as informações. Então a gente tem aqui o nome que a gente quer da célula. Depois a gente quer então uma coluna, né? Então o nome de o tipo de elemento, então o nome que a gente está dando, P1, P2, P3, J1, J2, J3. Depois a gente quer largura, altura e peitoril, então mais 3. Depois a gente quer o tipo de material da coluna. Então eu vou ter 6 colunas, está adequado. Vamos colocar aqui mais ou menos uns 75. Depois a gente ajusta isso conforme a quantidade de texto e os textos que vão entrar aqui, né? Em relação às linhas, a gente vai querer o título e a cabeça das colunas, então já encontra. Esse aqui são as data row, tá vendo? São as linhas de dados. Então a gente vai ter pelo menos 8 aí, que são 4 portas e 4 janelas. Então vamos criar pelo menos 8. Se a gente precisar, a gente cria mais depois. Tá ok? Então eu vim aqui, ok. Tá aqui minha tabela criada. Vou botar aqui do lado, vou botar aqui embaixo das portas, ó. Então tabelinha criada, eu vou agora preencher ela, depois a gente ajusta, até ver aqui no vídeo se vai ficar legal os tamanhos, né? E vamos fazer os ajustes aí. Então essa é a forma básica, agora eu vou preencher. Então aqui é o título, ó, repara que aqui tá mesclado, é o título. Então eu vou vir aqui, eu clico 2 vezes e vou preencher, sempre com letra maiúscula, tá? Quadro de esquadrias. Tem gente que chama de quadro resumo de esquadrias, quadro de esquadrias, etc, né? Então aqui quadro de esquadrias. Vou vir aqui agora, vou botar as cabeças das colunas, né? Então nós temos aqui o tipo de elemento. Ele já sai com as configurações que eu coloquei, tá vendo? A letra um pouquinho menor. Aqui a nomenclatura. Então aqui, nome. Aqui agora é o seguinte, pessoal. A gente vai ter que vir com as dimensões. Só que as dimensões são largura, altura e peitoril. Então eu poderia botar aqui de largura, altura e peitoril. Mas só para mostrar para vocês o que eu posso fazer também. Eu posso trabalhar igual Excel, mesclar, criar linhas novas. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, essa linha. Vou selecionar, ó, eu venho com mais clique seguro, ó. Venho na linha inteira por dentro, tá, pessoal? Não venho aqui por fora, não, ó. Você não seleciona a tabela, tá ok? Você seleciona por dentro da célula para pegar só essa linha. Por quê? Eu vou vir aqui agora, ó. Eu tenho aqui, ó, linhas, colunas, mesclar, tenho várias informações semelhantes ao Excel. Então eu vou vir aqui e vou pedir para ele inserir uma linha abaixo dessa. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui agora, ó, essas duas aqui eu vou mesclar. Então eu vou fazer, eu vou mesclar essas duas. Então para mesclar eu seleciono aqui a coluna, venho aqui, ó, merge. Posso selecionar, posso mesclar as que estão selecionadas ou mesclar aqui por coluna, tá vendo? Mesclou. Agora eu vou vir aqui e vou mesclar o nome também, mesma coisa, mesclar por coluna, porque está um embaixo do outro. E já aqui eu quero mesclar só a parte de cima aqui, ó, por linha. O que? Aqui eu boto dimensões. E aí fica mais organizado aqui agora, ó. Sempre largura, altura, peitoril. A gente tem também aqui que a gente tinha pensado. Também vou mesclar aqui, ó. A gente tinha colocado aqui. Tá. A gente tinha pensado em materiais. Eu vou acrescentar umas colunas a mais aqui, tá? Porque aqui a gente vai botar quantidade. Quantas janelas daquele tipo tem. E a gente quer colocar aqui também quantidade, o tipo de abertura que ele tem, né? Se é de abrir, se é de correr. E o material. Então tem que acrescentar mais 2 colunas. O que eu faço? Na linha, quando eu quero criar uma linha, eu seleciono aqui uma linha e eu vou dizer se eu quero criar acima ou abaixo dessa linha. A coluna é a mesma coisa, eu quero colocar aqui na direita dessa, ó. Então eu vou selecionar ela e vou mandar ele criar uma coluna à direita dessa, ó. Então aqui em colunas, eu posso criar a esquerda daquela que eu selecionei ou a direita. Nesse caso eu quero criar uma à direita e mais uma. Então ele vai lá criar para mim, eu vou botar aqui agora tipo e material. Quantidade aqui, pessoal, eu vou abreviar para ficar melhor, tá?
E está aqui nossa tabelinha criada. Agora vamos botar as informações, ó. A gente vai ter 4 janelas, 1, 2, 3, 4. Eu vou selecionar aqui 4, vou mesclar. Agora eu vou mesclar onde? Por coluna também, né? Aqui nós vamos ter as portas. A outra coisa, repara que esse texto aqui não ficou centralizado. Isso está na configuração lá que eu esqueci de mencionar, tá? Nas configurações que a gente... Eu vou até voltar nas configurações. Aqui, eu voltei nas configurações. Por que ficou desse jeito? Porque o título tá Middle Center. O header tá Middle Center. Ou seja, ele vai sempre selecionar sempre no centro e no meio, tá vendo? Já o data, eu coloquei aqui, ó, Top Center. Ou seja, ele vai selecionar no centro, mas na parte de cima em vez de no meio, tá? Eu vou mudar aqui para Middle Center também. Aí eu garanto que, tá vendo, que os textos ficam centralizados. Então isso ali foi uma configuração. Eu posso depois ajustar, tá? Sempre que você terminar na tabela, a mesma coisa aqui, ó, mesclar por coluna. Eu vou botar aqui agora janelas. Os nomes aqui vai ser P1. P2. Se eu der um Enter aqui, pessoal, eu posso ir passando de linha para baixo, ó. P3, P4, dou um Enter. Aí vem J1, J2, J3, J4. Opa. No caso aqui da largura das portas, né? A minha P1, ela vai ter ali 160, porque são duas folhas de 80. Então 160. Na altura aqui ela vai ter 210. E não tem peitoril, tá? Que é uma porta. Nas janelas vai ter peitoril. Outra coisa aqui também, mesma coisa, ó. Esses textos aqui, na configuração que a gente fez lá, eles não estão centralizados, tá vendo? Isso acontece por serem números. Toda vez que a gente coloca um número, ele não centraliza. Depois que eu aplicar todos, eu vou até aplicar isso aqui de uma vez. Eu acho que todos aqui... Não, esse aqui vai ser tipo, vai ser texto e texto, né? Então, até aqui, ó, vai ser parte de números. Eu vou selecionar só essa parte onde tem números e vou garantir também que os números fiquem centralizados, tá? Quando é texto, ele automaticamente centraliza. Quando é número, ele vai para a direita automaticamente. Então, eu vou selecionar esses aqui que vão ser de número e vou vir aqui, ó, em alinhamento e vou garantir que esse alinhamento fique Middle Center. Tá vendo? Ele vai e ajusta, ok? Então, sempre que vocês inserirem, depois que vocês inserirem um número, vocês vêm aqui e aplicam. Esse aqui é 60, 70 e 120. Então, vai ter 60, 70 e 120. Tá vendo? Quando eu boto número, ele vai para o lado. Depois que eu aplico todos os números, eles selecionam, vem ali em alinhamento, ó, e a linha para ficar centralizado, tá ok? Aqui é 2,10 em todos. E aqui não tem peitoril em todos. A quantidade de portas. Nessa primeira porta aqui ela tem uma. Mesma coisa que na porta de correio ela vai ter uma também. Na porta de P2 também vai ser uma, que é do banheiro. Já a porta P3 eu tenho que ir lá no projeto contar, ó. A gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4. Isso, 4. Então nós vamos ter ali na tabelinha 4 de quantidade, tá? O tipo delas, né? Aqui é de abrir. Abrir, abrir, correr. E os materiais. Então, o ideal é a gente pesquisar os materiais certinhos que vão compor essa porta, né? No nosso caso aqui, eu vou botar aqui laminado branco. Só para simplificar, tá ok? Laminado branco. E eu vou aplicar isso em todos. Vocês podem fazer diferenciado ou pesquisar um tipo de material diferente. Normalmente até essa porta aqui, ó, eu teria que especificar melhor. Esse material, tá ok? Eu tô fazendo de forma bem simplificada, só pra gente testar mesmo, só pra gente aprender. Mas a gente tem que fazer a composição da porta, o material da porta, depois o material de acabamento final da porta. Aqui eu tô botando só o acabamento. E a gente tem diversos tipos de porta, tá? Se for fazer um projeto mais completo, a gente teria que especificar, inclusive, detalhes da porta, peças da porta. E para isso ficar tudo registrado certinho, tá ok? Aqui eu vou pegar os números, né, que a gente preencheu. Vou vir aqui lembrar de Middle Center para ficar centralizado. E agora eu posso, se eu quiser, eu posso manter assim, ou eu posso ajustar as células. Então, semelhante ao que a gente faz no Excel, eu posso ajustar os tamanhos. Para fazer isso, né, não precisa.
para fazer isso, por exemplo, quantidade tá uma célula muito grande. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar a célula, a parte que eu quero editar, e ele aparece esses quadradinhos. Com o quadradinho aqui eu venho, ó, e ajusto o tamanho, tá vendo? Ó? Mesma coisa, material aqui, por exemplo, ele pode ser um pouquinho maior. Na hora que vocês forem colocar o texto, e talvez ele fique um pouco maior do que isso, tá vendo? Vocês podem aumentar. Então vocês podem ajustar aí da forma que vocês acharem melhor. O nome também ele pode ser um pouquinho menor. Ó, semelhante, tá? Vocês podem inclusive inserir, tá, a dimensão exata que vocês querem. Mas com isso eu posso ir ajustando aqui as dimensões de tudo que eu precisar da minha tabela, tá ok? E tá aí a tabelinha feita. Então essa é a primeira parte do trabalho de vocês. Vocês vão fazer o detalhamento aqui das esquadrias. E vão fazer também das janelas, tá? Aqui eu fiz a porta para demonstrar. Vocês vão fazer a mesma coisa para janelas. Colocar a legenda e botar as cotas aqui. No caso dessa folha aqui, você tem que cotar cada folha dessa, cada pedacinho e tal. E depois complementar a tabela com as informações também na janela. Então, aqui no caso dos materiais, você pode botar, ó, esquadria de alumínio com vidro verde simples. Então, vocês vão botar o material da esquadria mais o material do vidro, tá ok? Lembrando que ficou muito grande o texto, você vem aqui e seleciona, ó, aumenta o texto, aumenta a coluna, tá vendo? Diminui a coluna, aumenta a coluna, da forma que vocês acharem melhor. E aí vocês vão complementar essa primeira parte do desenho fazendo isso, do trabalho fazendo isso, tá ok? Então na próxima parte agora do desenho nós vamos fazer a parte dos materiais aqui das plantas baixas. A gente vai complementar a planta baixa com o símbolo de materiais e fazer a tabela. Vou demonstrar aqui só para dar uma prévia para vocês. Aqui está um projeto completo. Olha só, repara que nos ambientes, ó, a gente coloca o nome do ambiente, a área, o nível e essas três simbologias. Ó. Essas simbologias aqui representam os materiais. Então ele tem aqui essa simbologia e tem do lado aqui uma tabela que representa, aqui no caso das esquadrias, né, aqui, ó, que representa, ó, os materiais do piso são a bolinha, o material da parede é o triângulo e o teto é o quadradinho. Então aqui eu boto os materiais, tá vendo? Ó, com os números referentes a cada material. E eu sei quais os materiais que vão vir em cada ambiente. Então, no laboratório aqui, ó, 3, 1, 2. Ele vai vir aqui, ó, eu sei que é granilite, o piso. Eu sei que o material da parede vai ser reboco paulista com tinta acrílica, branca, gelo. E no forro vai ser reboco, mas a pintura latex branca neve, tá vendo? Então vocês vão fazer materiais simples lá, mas a gente vai fazer essa simbologia, vai complementar aí o projeto da gente. Voltando aqui pro projeto da gente, né, vocês vão complementar essa simbologia e vão botar também a legenda aqui das portas e janelas para quem não botou. Quem já botou aqui as dimensões, vai só complementar aqui com P1, P2. Aqui no caso, ó, P3, essa porta, essa aqui P2, essa porta aqui P1, essa porta de correr P4. A gente vai complementar essa simbologia.